Bom dia, amados. Nós teremos agora nessa reflexão dessa manhã o texto de João, capítulo 8, versículos 10 e 11, que diz mais ou menos assim: E endireitando-se Jesus, voltou-se para a mulher e disse: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condena? E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus falou-lhe dizendo: Então nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Nós hoje vamos estar falando aqui sobre essa grande manifestação do amor de Deus, do perdão de Deus, que a gente vê estampado aqui nesse versículo. O contexto era todo de acusação, era um contexto de maldição, era um contexto de morte. Segundo a lei, toda mulher que fosse pega, apanhada no próprio ato do adultério, ela deveria ser apedrejada. E isso já havia acontecido com milhares de mulheres desde o período em que essa lei foi promulgada até esse momento em que Jesus se depara com essa situação. Então, aquele momento de Jesus com aquela mulher foi um momento de reflexão, foi um momento onde as mudanças que Jesus, através do amor, quis impor, quis colocar, ela começou a ser revelada. Era uma nova era que estava iniciando-se. Era um novo momento aonde esse relacionamento que o homem teria com Deus seria um relacionamento não mais pautado por alguma coisa que estava escrita e que as pessoas devessem cumprir, mas agora era um relacionamento direto com o coração. E isso é muito importante, isso é uma dádiva de Deus. Os escribas e fariseus levaram essa mulher até onde estava Jesus e disse: Olha, a lei manda que ela seja apedrejada. E você? O que você diz? O que devemos fazer com ela? Eles já sabiam que deviam apedrejá-la, mas queriam saber se Jesus, que era o homem que ensinava o amor, ia mandar que alguém fosse apedrejado, ou então que ele fosse descumprir a lei. E Jesus não fez nenhuma coisa, nem a outra. Jesus, com toda a sabedoria, ele disse para aqueles homens o seguinte: olha, aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar as pedras. E ficou um olhando para o outro, porque todos eram pecadores. E foi saindo a um, desde o maior até o menor, e foi nesse momento em que Jesus perguntou àquela mulher: olha, ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse: nem eu também te condenarei. Vá e não peques mais. Você já percebeu que às vezes a gente se sente um pouco diminuído? A gente às vezes fica com um pensamento de que Deus não nos ama, de que as coisas estão acontecendo contra nós, que tudo dá errado na nossa vida, que ninguém nos ama. Então, você pode ter a certeza no seu coração que ainda que familiares, ainda que amigos, ainda que até irmãos, eles venham a estar contra você, venham a lançar palavras de condenação, de acusação sobre a sua vida, você encontra em Jesus um Deus de amor, que não importa o erro que você cometeu. Esse erro do adultério, da prostituição, era algo que mais desagradava aos homens e Deus também abominava isso. Mas aquela mulher, ela pôde encontrar em Jesus uma mão estendida, um perdão para ser oferecido. E não importa qual seja a nossa situação, o pecado em que nos envolvemos, a dificuldade que nós temos na nossa vida, a gente precisa entender que em Deus a gente tem perdão para os nossos pecados. A única advertência que Jesus deu para essa mulher foi que ela fosse e não pecasse mais. E é exatamente isso. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus, ele é perfeito, ele é sincero, ele é puro. Mas só que a gente não pode mais voltar àquela situação. A gente não pode mais voltar atrás. A gente não pode reincidir naqueles erros novamente. A gente precisa, a partir dali, dar início a uma nova vida, um novo momento, uma experiência agradável com Deus, para que aquele conforto do perdão, para que aquele alívio que você recebeu no momento que conversou com Jesus, que sentiu dele o perdão sobre a sua vida,
ele se perpetue na sua vida através de boas ações, através de arrependimento, através de abandono do pecado, através de uma nova realidade na sua vida. E é isso que Deus propõe para você nessa manhã, que você receba de Deus o perdão, que você se sinta importante para Deus, que você se perdoe, porque Ele nessa manhã está perdoando todos os seus pecados e está oferecendo a você uma oportunidade de uma nova vida. Que Ele te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.